Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Café com Síndico. E hoje, para finalizar o nosso quadro de entrevistas falando sobre a portaria remota, nós estamos novamente com o Rogério Azevedo da Porter para falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão comentado, que é a tecnologia hoje dentro dos condomínios. Rogério, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, Torriá. É um prazer estar aqui novamente para concluir esse ciclo de debate aqui sobre portaria remota. É um prazer para mim estar aqui contribuindo com informações aí para o mercado. Rogério, para finalizar, quais são as maiores vantagens hoje de um condomínio aderir e contratar uma portaria remota? Vamos lá. São muitas. Vou tentar lembrar e enumerar todas elas. A primeira coisa foi aquela questão que eu te falei, que a gente acaba completamente com a questão da pessoalidade. Já que a gente não vai ter uma pessoa ou um porteiro que conhece as pessoas e não corre o risco de, às vezes, interpretar errado. Todos os casos que a gente já registrou, e o Fantástico fez uma matéria sobre isso, outras emissoras também fizeram matérias sobre isso, de quadrilhas que se fazem passar por moradores e entram em condomínios de luxo. Eles são silenciosos, eles não arrombam nada, eles não fazem barulho, eles se aproveitam na maioria das vezes de condôminos que deixam as portas abertas. Vai um alerta para você, não deixe a porta do seu apartamento aberta. Às vezes a gente fica pensando, mas eu estou aqui, estou alto, eu estou aqui. Não faça isso, nem a porta e nem as janelas. Quantos casos a gente já teve aqui do Homem-Aranha? Em condomínios, inclusive, que teoricamente deveria ter o olhar do porteiro, mas ele nunca não viu. Então entrou o Homem-Aranha, subiu, nós já tivemos registro de caso aqui de roubos no 9º andar. Então não deixe de maneira nenhuma as suas portas e as suas janelas abertas. Questionados sobre essas pessoas que adentraram no condomínio, os porteiros disseram que eu imaginei que fosse morador. Eu pensei que fosse morador, porque esses criminosos estão bem vestidos, eles às vezes se aproveitam de situações, por exemplo, uma chuva, e aí já chega de guarda-chuva, roupa de academia no início da manhã. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação que a pessoalidade causa. E às vezes a gente acha que é benefício, que a pessoalidade faz com que a gente consiga entrar mais rápido dentro do condomínio, mas é o contrário. A pessoalidade pode trazer muito mais mal do que bem. Sem contar que, na maioria das vezes, se eu visitar o seu condomínio uma vez a seu convite, na segunda vez, se for o mesmo porteiro, ele já me acha confiável, porque eu já estive lá. Então ele pode permitir a minha entrada de forma facilitada. Além dessa questão da pessoalidade, que por si só já valeria completamente, que já seria extremamente importante, que o fato da gente realmente não permitir uma pessoa que não está autorizada, a gente consegue profissionalizar os acessos dentro do condomínio. Porque hoje, na grande maioria dos condomínios, os acessos de visitantes são feitos às vezes pelo livro, não há nenhum tipo de sistema, não há como, por exemplo, você emitir relatórios para saber quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram. E com a portaria remota, a gente consegue ter uma gama de relatórios, e aí eu vou te dizer de como funciona na Porter. Nós somos uma empresa que fazemos uma gestão analítica de todos os acessos. Nada é pelo rumo, nada é pela direção do vento. Nós sabemos exatamente quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, quantas pessoas utilizaram cada tipo de dispositivo, seja tag, seja controle, quantos funcionários entraram, quantos prestadores de serviço entraram, e isso é extremamente importante. É uma profissionalização do acesso. A gente consegue fornecer relatórios mensais para o síndico do que acontece. Os síndicos, a maioria deles, utilizando a portaria convencional, não fazem ideia de quantas pessoas entram e saem do condomínio todos os dias. Sejam prestadores de serviço, sejam visitantes, eles não fazem ideia do fluxo que os seus portões abrem e fecham. Eles não fazem ideia do que acontece. E a gente consegue levar essa profissionalização de todo o acesso para o síndico. Além disso, ele consegue ter uma manutenção 24 horas de todos os equipamentos que compõem a prestação do serviço. Sejam portões, sejam cancelas,
sejam sistemas de câmeras. Além disso também, a gente consegue, através da nossa solução, levar para o condômino as câmeras da portaria para o aplicativo. Vocês não fazem ideia, mas o momento que vocês, condôminos, estão mais vulneráveis são os momentos que vocês entram e saem do condomínio. É nesse momento que às vezes vocês podem ser rendidos. Eu comentei outro dia numa assembleia que quando eu era menino, os nossos pais nos assustavam com o bicho-papão, com o homem do saco. Ah, não vai lá fora, o homem do saco vai te pegar. Hoje, o que mais amedronta um brasileiro é 2 homens em cima de uma moto. Então a recomendação é que se você tiver para entrar no seu condomínio e tiver 2 caras em cima de uma moto, passe direto. Não entre no condomínio. Acione a polícia militar, entre em contato conosco, mas não abra o portão para entrar no condomínio. Esse pode ser um oportunista. Grande parte dos crimes só acontecem porque os vagabundos eles se aproveitam da nossa ingenuidade. Eles se aproveitam, aquela máxima de que a oportunidade faz o ladrão, não é isso. Mas um ladrão com oportunidade, ele vai cometer o crime. Então, cuidado na hora de entrar e sair do condomínio. Então a gente consegue trazer as câmeras do aplicativo de modo que se você estiver entrando ou saindo do condomínio, para que você possa olhar as câmeras do aplicativo. Eu estou saindo um pouco mais tarde do condomínio, a galera mais jovem está indo para a balada. Antigamente a balada começava às 6 horas, né? 7 horas. Hoje a balada começa à meia-noite. Hoje a balada começa à tarde. A mesma coisa se estiver voltando. Está voltando da balada, para num lugar seguro, abre o aplicativo, dá uma olhada nas câmeras do aplicativo. Se tem uma movimentação suspeita no condomínio, não entre. Não vá ali, não se exponha a esse risco. Quantas vezes a gente já viu matéria aqui do Síndico Legal, as pessoas sendo assaltadas na frente dos condomínios esperando o Uber. Peça o Uber, espera pro lado de dentro. Se tem uma movimentação lá fora, no condomínio, não saia, não se exponha a esse tipo de risco. Porque o oportunista vai aproveitar esse momento para cometer o mal. Outro ponto importante, Torreá, que da pessoalidade que é importante a gente colocar, é que grande parte dos crimes, um coronel reformado da Polícia Militar, ele escreveu um livro muito bacana, e ele colocou o seguinte: grande parte dos crimes eles acontecem entrando pela porta principal do condomínio. E o pior, 95% desses crimes, infelizmente, partem de dentro. São pessoas da nossa confiança. São amigos, são funcionários, são parentes. E o fato de você não ter uma pessoa que conhece profundamente a sua rotina. A gente teve uma matéria, não sei se foi se foi na Globo, em qual dos telejornais, mas criminosos que se usam da rede social para saber dos nossos costumes para cometer esses crimes. Então, cuidado com... A gente às vezes passa informação demais para quem não deve. Outro dia nós fomos num condomínio e aí perguntamos pelo síndico, e aí o porteiro colocou a cabeça para fora e falou: não, ele está aí sim, a BMW nova dele está estacionada ali. Então, assim, para que nos passar essa informação, de certa forma, a pessoas estranhas, que o síndico tinha comprado a BMW nova? Então, essas informações, às vezes, é a informação que o criminoso precisa. É a informação que o criminoso precisa para... Era só o que ele faltava para cometer o crime. Então, essa questão da pessoalidade é extremamente importante. Além disso, com a nossa solução, mesmo seguindo o procedimento, a gente não expõe o nosso visitante. Essa sempre foi uma dor. Desde que nós criamos a portaria remota do jeito que ela é hoje, então a gente não ousa dizer: nós inventamos a portaria remota. Mas hoje, tudo que se existe de portaria remota, e a Porter hoje consta com 41 franquias, atendendo em 53 municípios. São mais de 600 condomínios no Brasil, e tudo nasceu aqui. Olha que bacana, para a gente que é daqui se orgulhar. Tudo isso nasceu aqui. Então hoje, a portaria remota que se conhece hoje, nasceu aqui em Cuiabá. Quando nós criamos a portaria remota lá atrás, com todos os procedimentos, a nossa dor era que a gente conseguiu resolver o problema do condômino, a gente conseguiu levar mais segurança, a gente conseguiu levar mais comodidade para o nosso condômino. Mas para isso,
a gente teve que fazer com que o visitante ficasse lá fora mais exposto. Mas às vezes era a mãe, era um filho, era um irmão. Mas infelizmente tem um colega, André Vieira da empresa, consultor de segurança nossa, ele diz o seguinte: comodidade e segurança não se gostam muito não. Geralmente eles se odeiam. Então nós tentamos unir o melhor dos dois mundos. Tentar unir a segurança e a comodidade. E a gente conseguiu isso através do nosso aplicativo. E durante muitos anos a gente teve essa dor de ter conseguido trazer mais segurança e mais comodidade para o nosso condômino em detrimento dos seus familiares que estavam lá fora. Então a gente conseguiu, já faz alguns anos já, que a nossa solução, a gente possui um sistema de convites. A gente utiliza hoje o que há de mais moderno e seguro em tecnologia, que é a questão do QR Code. É o que as companhias aéreas utilizam, é o que os bancos utilizam, que é o QR Code. Então a gente consegue enviar um convite para o nosso familiar, para a nossa mãe, para o nosso pai, para que ele consiga entrar no condomínio com a mesma agilidade como se morador fosse. Recebendo o convite, ele vai apresentar o QR Code na leitora e vai entrar com a mesma agilidade como se fosse um morador. Então a gente conseguiu sanar essa dor que a gente tinha de trazer esse visitante com maior agilidade, com maior segurança e com alguns benefícios a mais, porque com a nossa solução o visitante recebe uma notificação que ele entrou no condomínio. Então você recebe a notificação que a sua mãe chegou no condomínio, por exemplo, e esse registro fica ali alocado para que, se você precisar, você olhar posteriormente. Tá aqui a lista dos meus visitantes, né? O benefício também fantástico, a gente já teve condômino que conseguiu se livrar de ação trabalhista porque o seu funcionário utilizava a nossa solução e tinha um dispositivo. Então uma funcionária entrou na justiça dizendo que fazia longas horas extras, que entrava todo dia cedo, que saía tarde, e aí a condômina, na audiência de conciliação, ela já conseguiu matar ali, porque ela pegou o aplicativo e falou assim: olha, excelência, não é verdadeiro essa informação. No nosso condomínio nós temos uma solução de portaria remota e nós temos o registro. A nossa funcionária, ela utiliza um dispositivo para entrar e sair que registra os horários. E está aqui. Eu já juntei no processo os relatórios dos últimos 60 dias e o que ela está falando não é verdadeiro. E aí a audiência já se encerrou ali na hora. Então, outra indicação para vocês, amigos síndicos: coloquem os seus funcionários com dispositivos para que eles possam ter registro posterior da entrada e saída, com esse benefício de você poder, primeiro, determinar os dias e os horários que esses dispositivos vão funcionar, e além de você, se precisar, você consegue bloquear esses dispositivos imediatamente. Uma dúvida comum que é importante eu colocar também é a respeito do convite. Às vezes as pessoas se preocupam: mas o convite não é estático, ele não vai poder mandar um print para outra pessoa manda para outra, e várias pessoas vão entrar no condomínio. A resposta é não. Primeiro, a gente precisa partir do pressuposto da legalidade. Você que convida, você é responsável pela pessoa que você coloca dentro do condomínio. Então você responde civil e criminalmente por isso. Seja com convite ou seja com dispositivo. É comum a gente ver, e vai mais um alerta para o amigo síndico e para amigos condôminos. Você que aluga o seu imóvel e entrega o seu dispositivo para o seu inquilino cadastrado no seu nome, não faça isso. Porque essa pessoa vai entrar no condomínio e, na nossa solução, todos os dispositivos são pessoais e intransferíveis. Então eles estão vinculados ao seu CPF e o seu RG. Então, para todos os efeitos, e até que você consiga provar o contrário, e aí você já vai ter que ter constituído advogado, você vai ter gasto com isso, foi você que cometeu aquele crime. E a gente não está falando de nenhum delito grave, a gente não está falando de um furto, nem nada disso. Mas se você empresta o seu dispositivo para uma pessoa e a pessoa, por exemplo, bate em outro veículo dentro do condomínio, é você que responde. Então, o convite, pessoal, ele é responsabilidade de quem convidou. Mas o nosso convite, ele tem algumas características bem legais. A primeira delas é que quem convida pode escolher se aquele convite vai valer uma única vez, ou seja, se você me convidou para vir aqui no Síndico Legal, que por sinal tem a nossa solução, se você definir que esse convite dá acesso a uma única vez,
Depois que eu entrei, o convite se expira e não é possível mais entrar com esse convite. Inclusive, se uma pessoa tentar entrar com esse convite expirado, você vai ser notificada. A gente consegue saber que uma pessoa tentou entrar. E ele vai ser notificado lá fora que esse convite expirou. A outra modalidade é você definir que durante o período que você cria um range, você cria um período. O convite vai funcionar das 15 até as 17. E você marcou lá que esse convite ele dá livre acesso no período. Nesse período, das 15 às 17, eu posso entrar e sair quantas vezes eu quiser. Às vezes preciso às vezes ir no carro, buscar alguma coisa, no condomínio. Eu tenho um amigo, por exemplo, que foi num condomínio que tem a nossa solução e ele é fumante. Então ele recebeu um convite e dentro do condomínio não poderia fumar. Então o que ele fazia? Ele saía lá fora, fumava, voltava para o condomínio, porque o convite dele permitia que ele fizesse isso. Então significa que se eu compartilhar o meu convite, se eu fizer um print, ou se eu mandar o convite para várias pessoas conseguem entrar com o mesmo convite. A resposta é não, porque na nossa solução nós temos uma característica que é herdada dos sistemas de controle de acesso profissional que chama anti-passback. O que o anti-passback é? Resumindo, uma pessoa que não saiu não consegue entrar de novo. Então se uma pessoa entrou com convite, para outra pessoa que tem o mesmo convite conseguir entrar, a pessoa que está dentro precisa sair, senão a outra não consegue entrar. Então não, só vai conseguir entrar uma pessoa, porque enquanto ela não sair com o convite, mesmo que esse convite seja acesso livre durante o período. Então enquanto ele não sair, outra pessoa não consegue entrar com o mesmo convite. Então, essa preocupação de uma pessoa vai printar, porque assim, o aplicativo ele tem um QR Code que ele fica se modificando tempo a tempo. Então, se você tentar printar o aplicativo e passado um tempo a pessoa tentar utilizar aquele convite, aquele código já se alterou, mas o convite não. O convite ele é estático, mas o convite não vai conseguir entrar justamente por essa característica do anti-passback. Só entra uma pessoa. Entrou, enquanto ela não sair, ela não vai entrar. Mas eu reforço que a principal situação que tem que ser vista nessa questão é a sua responsabilidade civil e criminal. É você que escolhe, porque que diferença faz entre eu enviar um convite ou eu te entregar o meu controle remoto? Eu te enviar um convite ou eu te entregar a chave da minha casa? Eu te entregar um convite ou deixar você autorizado pelo porteiro? Não faz diferença. A responsabilidade é sempre de quem está concedendo essa autorização. Porque hoje numa portaria convencional já é possível de eu dizer, porteiro, tá vindo o Zé aí, pode deixar ele entrar. Não é assim que funciona? Então não vai fazer diferença nenhuma entre ser o convite ou se você entregar o seu dispositivo ou qualquer outra coisa. O que vai fazer a diferença é que você é responsável por quem você convida. Acho que para concluir, e foi o tema central, talvez não tenha ficado claro para as pessoas, né? Qual a diferença aí dessa questão da portaria virtual, remota, inteligente, coisa e tal. Como eu disse, a remota é atendida por pessoas e a virtual ela é parcialmente atendida por pessoas. Uma vez, uma pessoa me perguntou numa assembleia, mas o que vocês têm também é porteiro. Que diferença faz ele do porteiro convencional? Ele dorme do mesmo jeito. Eu sorri e disse o seguinte, falei assim, é verdade. Tanto o porteiro que está no condomínio quanto o nosso porteiro, às vezes a gente prefere chamar de agente de portaria remota, ambos são porteiros e não faz diferença nenhuma. O que muda? A Porter tem uma universidade corporativa. Ao iniciar o trabalho, ele tem que passar por essa universidade corporativa, fazer o treinamento e passar numa prova. Além disso, o nosso porteiro, ele passa por reciclagens quinzenais. A cada 15 dias nós temos uma reunião de supervisão, onde eles passam por revisão de procedimentos, perguntas. Além disso, a gente passa por um processo rigoroso de auditoria da franqueadora. Então, todos os meses a gente tem auditoria da franqueadora, além da nossa auditoria interna, que a nossa supervisão faz, a nossa gestão faz. Além disso, eles trabalham num ambiente de trabalho controlado, monitorado, onde eles recebem uma condição de trabalho muito bacana, onde eles têm um ambiente... O móvel que eles utilizam, você não teve a oportunidade de conhecer ainda, Torriari, tá feito o convite para tomar um café lá com a gente. O móvel que a gente utiliza, ele é especificamente pensado e planejado para isso,
com ajuste do tampo, com ajuste do monitor. As cadeiras também seguem todo esse protocolo de conforto para o nosso trabalhador. Eles estão perto da gestão. E principalmente, e algo que faz com que a portaria convencional custe muito mais caro. As pessoas às vezes pensam o seguinte, mas a portaria convencional tem que ser muito barata porque é uma pessoa atendendo mais de um condomínio, certo? Mas eles não avaliam o que se tem por trás dessa prestação de serviço. É muito aparato tecnológico, é muita gestão, é muito treinamento por trás disso para que a gente consiga fazer com que os processos sejam bem cumpridos. Agora, algo que a gente não tem, a pergunta, né, do porteiro, seu porteiro não dorme? A moradora perguntou para mim na assembleia. Eu disse para ela que não. Primeiro por quê? Primeiro porque a gente tem uma sala monitorada com 8 câmeras dentro da sala, monitoramento de áudio. Então a gente preza muito por essa qualidade. Segundo, que a gente trabalha com escalas flexíveis. Enquanto um porteiro convencional trabalha 12 horas, o nosso porteiro trabalha só 6 horas. E mesmo que ele trabalhasse 12 horas, eu sei que existem empresas que trabalham com escala de 12 horas, não é esse o problema. O problema é que o porteiro, ele tem uma característica que eu diria o seguinte, eu e você também dormiríamos. São 12 horas sem fazer praticamente nada, porque o fluxo de acesso dos condomínios, e a gente monitora muito bem isso com a nossa solução, é muito baixo. Então imagina o porteiro ficar lá todas essas horas sem fazer nada. Então esse é o preço alto que se paga pela questão da ociosidade. A nossa solução ele está sempre trabalhando. Ok. Rogério, obrigada mais uma vez pela participação no nosso programa. Esse foi o programa de hoje, falando um pouco mais sobre essa tecnologia que já é realidade, que é a portaria inteligente. Se você não assistiu a nossa outra entrevista falando sobre esse assunto, assista o programa Café com Síndico da semana passada. Você também pode se inscrever no Síndico Legal no YouTube e nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Acompanhe nossos conteúdos exclusivos no portal sindicolegal.com. Até o próximo programa.